Olá! Olá, amadas! Sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindas à cozinha da nona italiana. Vamos esperar um pouquinho para ver se alguém entra. Se ninguém entrar agora, porque é o momento, é um horário bem chatinho mesmo, né? Vou fazer a minha live para deixar um assunto bem importante aqui para vocês. E assim que alguém quiser, depois eu vou deixar a live salva, né? Se alguém quiser olhar depois também, qualquer coisa ela está salva ali. Como de costume, a nona Froza sempre vem fazer uma live 2 vezes por semana. Uma live, né? 2 lives, então 2 vezes por semana. Daqui um pouquinho, se alguém quiser depois, futuramente participar da live, perguntar, fazer perguntas, pode perguntar. Agora é quase 1h da tarde e a nona está fazendo uma live para falar para vocês, então, sobre por que as lasanhas italianas vendem muito, tá? Vamos esperar um pouquinho que eu já começo daí. Então, assim, você sabe por que as lasanhas italianas vendem muito, né? Bom, vou começar a fazer a minha live, depois de qualquer forma ela fica salva, tá? Para vocês assistirem mais tarde, no momento que vocês quiserem, no momento que vocês tiverem tempo para olhar. Inclusive não vou demorar muito, vou direto ao assunto. Então, meninas, sejam muito bem-vindas à cozinha da nona italiana, tá? Aqui eu ajudo mulheres a fazer e vender, ajudo mulheres a ter uma renda, conquistar a sua renda com lasanhas italianas. E o melhor, aí da cozinha da sua casa, trabalhando na fabricação 2 dias por semana. O meu nome é Idonês Froza, então, e o tema de hoje é: qual a diferença das lasanhas italianas para a industrial? E aí eu vou trazer, assim, alguns porquês que ela é diferente, alguns porquês que ela é diferente, tá bom? E por que vende muito. Então, as pessoas às vezes confundem o que é a lasanha italiana com a lasanha industrial. E aí, eu vou falar para vocês hoje qual a diferença delas e por que elas vendem muito. Por quê? Olha só, qual a diferença? Então, assim, a industrial, as pessoas pensam, muita gente gosta de lasanhas italianas. A industrial é aquela lasanha que você encontra no supermercado, né? Então ela é feita assim, de produtos industriais, né? Ela é feita de extrato de tomate, ela é feita de, sei lá, às vezes de uma massa pronta já que você compra no supermercado, né? Muitas pessoas não valorizam isso, sabe? Elas acabam comprando aquela massa pronta do supermercado e fazem a lasanha e acham que é tudo igual, né? E a lasanha caseira industrial, a caseira da nona Froza, as lasanhas italianas da nona Froza, elas são muito diferentes das industriais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que as pessoas confundem, né, com a industrial. Por exemplo, tem vontade de comer uma lasanha. Mas vou lá no mercado comprar uma. Elas acham que é igual, tá? E a lasanha da nona italiana, ela é totalmente diferente, porque ela é feita massa caseira, tá? Com massa caseira. Ela é feita com os temperos todos, por exemplo, com tomate, tudo natural. A gente não usa aqui na nossa lasanha italiana, por exemplo, extrato de tomate, caldos, né? Caldos prontos, alguns temperos prontos. A gente usa tudo natural. Os molhos italianos que eu faço, que a gente faz, que é da lasanha italiana, são molhos feitos especialmente para cada tipo de recheio, tá? Por exemplo, você vai fazer a lasanha à bolonhesa, tá? Então olha como tem diferença da industrial. A lasanha bolonhesa, ela tem, a verdadeira, inclusive, tem a massa verde, que ela é feita de espinafre, entendeu? Então tem a massa caseira tradicional da nona, que é a massa feita em casa, que tu consegue fazer ela em 10 minutos. E não importa, é caseira, sabe? Então, assim, essa é a diferença da lasanha industrial para caseira. E o gosto é outro, sabe? Sabe aquela comida caseira, sabe? É diferente, né? A lasanha industrial, a gente pode dizer que é caseira porque ela é feita por nós, por mulheres que querem ter a sua renda com lasanhas italianas, né? Então, assim, muitas vezes vai chegar o dia que você vai dizer assim,
poxa vida, eu não tenho hoje, eu não tenho, por exemplo, um produto que vai na lasanha, não tem problema, você vai conseguir fazer da mesma forma a sua lasanha, né? Não vai, por exemplo, tem uma lasanha que eu uso ali, né? Alguns recheios que eu uso, creme de leite, por exemplo. Chegou o momento, meu Deus, terminou o creme de leite. Não tem problema nenhum, eu consigo fazer ela até o final sem aquela quantidade certa de creme de leite que eu uso em certas receitas, tá? Então, por isso que as lasanhas italianas, elas são diferentes das industriais, por ser uma lasanha caseira feita com temperos naturais, né? E que a gente faz em casa esses temperos, né? A gente tem vários temperos, vários jeitos de fazer os molhos italianos para acrescentar ao recheio, tá, gente? Assim, ó, o molho italiano é uma coisa e daí o recheio é outro, tá? Mas cada recheio tem o seu molho italiano, tá? É uma especificidade, assim, bem importante que deixa a lasanha maravilhosa, com aquele gosto, aquele sabor. Como é que eu vou te explicar? Que o cliente vai comer uma vez e vai dizer, tudo bem, naquele dia vai ficar satisfeito, né? Mas quando ele lembrar da lasanha, que ele quiser comer lasanha, ele vai lembrar dessa lasanha italiana maravilhosa, caseira. Meninas, e por que que eu cheguei, então com isso eu cheguei numa conclusão, né? Por que as pessoas gostam muito da lasanha caseira? Por uma pesquisa que eu fiz. Um dia eu vou trazer para vocês aqui o local que a gente faz a pesquisa para saber como existe milhões de pessoas que amam lasanhas. Só que elas às vezes não conhecem, elas acham assim que aquela lasanha comprada é igual a que a gente faz. Muitas vezes elas não sabem fazer a lasanha como tem que ser, né? E aí elas acabam fazendo de qualquer jeito para comer e acham que tá boa a lasanha, né? Então assim, por isso que eu digo, eu cheguei numa conclusão que a lasanha perfeita, a lasanha caseira, a lasanha italiana perfeita é a lasanha da nona Frosa, sabe? Dos italianos, né? Que seja da nona Frosa. Por causa disso, porque ela é feita totalmente como a tradicional, né? De massa caseira. Então, por isso, meninas, que se vende muito, né? Porque é uma lasanha diferenciada, né? E eu cheguei nessa conclusão porque eu me lembrei assim, ó, me lembro muito da minha nona, que fazia as lasanhas italianas com massa caseira, com o queijo colonial. Claro que hoje a gente pode, os queijos são maravilhosos, então claro que tu vai botar um queijo mozzarella, um queijo, quanto mais simples o queijo, melhor, tá? Não precisa ser aquele queijo, o gorgonzola, aquele outro, tem um outro queijo parmesão ralado que a gente pode usar sim para fazer o acabamento da lasanha. Então assim, mas eu me lembro muito que naquele tempo era feita lasanha com massa caseira, aquele vinho feito no interior, que a gente tem alguns recheios que a gente usa o vinho. Então, eu lembrei assim, ó, muito dos ovos caseiros, como é que é? Ovos coloniais que eram usados na massa caseira, então, entende? Então, assim, é muito diferente. O leite, era usado o leite para fazer aquele molho branco, entende? Até hoje a gente usa o leite, tá? Mas é tudo muito tradicional, tá? Por isso que eu digo, que eu cheguei nessa conclusão, porque quando tu compra uma lasanha pronta, ela já vem com aquele gosto que tu nem sabe o que foi usado ali, sabe? Então tem diferença. Por isso, imagina, meninas, que se vende muito aquela industrial nos mercados, imagina a caseira, né? Quando é feita com amor, carinho e como tem que ser. Meninas, eu quero, se vocês tiverem alguma pergunta, pode me perguntar aqui conforme eu vou falando, aí vou responder também pra vocês, tá? Só pode fazer o molho com tomate italiano? Não, amada. Assim, ó, o tomate, não importa qual o tomate. É que tem uma diferençazinha ali na hora que tu vai fazer no preço, né? Tá? Que nem agora eu vi que o tomate italiano, o rasteirinho, eles estão com preço muito bom, sabe? Então, por isso que... E assim, o italiano e o rasteirinho, eles deixam o molho mais denso, mais gostoso, assim, sabe? Claro que não quer dizer que tu não vai poder fazer com o tomate, a gente fala aqui longa vida. Pode sim, só que ele é um pouquinho mais aguadinho, tá? E aí assim, ó, quando tu faz com longa vida, existe um jeitinho certo que tu, no final ali, se o molho ficou meio aguadinho, tem um jeito certo de fazer com que o molho fica mais denso, sem usar produtos industriais, tá? Isso eu mostro pra vocês também mais pra frente. E aí, meninas, e qual o maior benefício da gente fazer as lasanhas italianas, né? Tem vários benefícios, né, da gente fazer as lasanhas italianas para vender. Por quê?
Porque conforme uma pesquisa, vou trazer o nome do lugar direitinho onde vocês pesquisam para ver as milhões de pessoas que querem. 90% dos brasileiros, né, amam lasanhas, né? E já pensou, quem dirá, se eles experimentarem as lasanhas italianas, né? Então, assim, eles amam. Aqui na minha cidade, não podia cortar, mas também já respondo, tá? Então, os brasileiros já amam as lasanhas italianas. Imaginam a hora que eles experimentarem as lasanhas italianas da Nona Prosa. Por quê, né? Por causa da diferença que eu falei antes, né? Então, assim, outro benefício de você fazer as lasanhas italianas para vender, por quê? Porque as lasanhas, meninas, além do pessoal amar as lasanhas italianas, você consegue vender ela tanto para o meio-dia, tanto como para a noite, para jantar. Você consegue começar a vender elas congeladas, tá? Você pode fazer só para vender congeladas. Você pode se organizar, fazer e vender sempre no outro dia. Depois eu respondo. E fazer e vender sempre no outro dia, porque daí ela já descansou, ela já armazenou, ela já absorveu aquele sabor maravilhoso dos temperos que a gente faz, né? Então, assim, você pode sempre se organizar para vender no outro dia. Outro benefício, que você consegue agregar outros produtos junto com a lasanha. Por exemplo, você vendeu a lasanha, você consegue vender uma sobremesa junto, você consegue vender um refrigerante junto, porque muitas vezes o cliente vai comprar de você num domingo, por exemplo. Aí vai dizer assim, você pode oferecer, eu tenho uma sobremesa junto, se você quiser, eu tenho um refrigerante se você quiser, eu tenho uma salada que eu posso fazer se você quiser, entendeu? Esse é um dos benefícios, né, de poder vender as lasanhas italianas. Você consegue vender também ela em forma de marmita, sabe? Aquela marmita onde você coloca a lasanha assadinha já. Você pode vender ela assada também. Aí você pode vender ela em forma de marmita. Um lado a lasanha, outro lado a maionese ou a salada verde, outro lado o arroz, tá? Você pode vender a marmita. Outro benefício é que você consegue vender ela em forma de combos. A lasanha, o arroz e a maionese ou salada verde. Isso vai depender de como o cliente quer. E também você pode vender ela assada nesse combo ou vender ela para o cliente assar em casa. Então eles pegam o combo ali na sua casa e leva para casa e assa lá, né? A lasanha 25 minutos tá assadinha, né? A não ser que ela tá congelada, ela demora um pouco mais. Mas isso tudo é questão de se organizar. Se o cliente encomendar cedo, você consegue tirar do freezer e até o momento que ele vem buscar, ela já está pronta para assar. Ou você pode assar e tipo cobrar um pouquinho a mais, uns 5 reais a mais pelo combo daí, tá? Aqui na minha cidade, a Lala fala, aqui na minha cidade não tem esse tomate. Não tem o italiano e nem o rasteirinho, que são os pequenininhos assim, tipo italiano. Pode fazer com o longa vida daí, tá? Daí você escolhe os mais vermelhinhos, Lala. Escolhe os mais vermelhinhos, cuida para não escolher os passados já, né? Porque pode, de repente, tu pegar um tomate muito maduro e por dentro tu não vê como ele tá? Ele pode mudar o gosto do molho, tá? Então procura pegar os mais vermelhinhos, que eles estão firmezinho ao palpar eles, tá? E aí tu pode usar esse sim. Como saber se o tomate é italiano? Quais as características? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa ali, tá? Olha, meninas, eu ainda tenho aqui, ó, olha. Ele é mais compridinho, tá? O longa vida, ele é redondinho, ó. Esse é aqui o mais, ó, já estão até ficando quase que maduro demais, tá vendo? Esse é o tipo italianinho, tá? Tipo italiano. Esse aqui, a princípio, eu comprei pra ser o rasteirinho, tá? Ele é o mais compridinho, tipo oval, assim, sabe? Então, esse é o tomate pra ser italiano ou rasteirinho, eles são desse tamanho, desse compridinho assim, sabe? Tipo um ovo, assim. Esse é o tomate, então, italiano ou rasteirinho. Entre os dois, você pode usar os dois, tá? Mas se não tiver na sua cidade, bem tranquilo, você consegue usar o longa vida, que ele é arredondado, sabe? Dá pra ver bem a diferença entre eles, tá? Outra coisa, e por que as lasanhas italianas elas geram tanto benefício? Meninas, 15 tipos de lasanhas eu faço e eu ensino, tá? E por que elas geram tanto benefícios? Além de elas serem caseiras, gostosas, maravilhosas, feitas com massa caseira, molho italiano, o queijo, você sabe que hoje em dia não existe mais queijo ruim, desde que vocês usam o certo, né? Então assim, ó, por que elas conseguem gerar tanto benefício pra gente que faz lasanhas italianas para vender? Porque é o seguinte, meninas,
vocês conseguem fazer de casa, com os seus utensílios. Você não precisa sair gastando com utensílios, né? Por exemplo, ai meu Deus, vou começar a fazer lasanhas italianas, preciso comprar panelas grandes, preciso comprar fogão industrial, ai, preciso comprar, sei lá, freezer. Não, você não precisa nada disso, porque você pode começar aos pouquinhos. E aí sim, lá na frente, quando você estiver já ganhando um dinheiro bom, que tá num patamar assim que toda semana, todo mês entra um dinheiro bom, que você vai estar sentindo que está aumentando muito a produção e que tem a necessidade de comprar um freezer, por exemplo, aí sim você vai comprar. Senão você consegue usar os utensílios que tem em casa, né? Por isso que gera muito benefício, porque você consegue usar o que tem em casa, né? Os produtos também não são difíceis de encontrar, sabe? E para fazer as lasanhas italianas, é aquilo que eu digo, eu ensino lasanhas italianas caseiras com qualidade e em grande quantidade. Tu consegue fazer todas elas com qualidade e em grande quantidade. Isso que é importante. Por isso que vende muito, né? Porque pelo valor, né? E qualidade dos produtos. Porque hoje em dia, meninas, o tomate, por exemplo, o italiano, esse rasteirinho ou italiano, eu comprei ontem, ele não tava caro, ele tava R$3,99. A cebola também tá 3 e pouco. Então, assim, os produtos não são caros. E se você for fazer a massa caseira em casa, melhor ainda. E depois que você pega a prática de fazer a massa caseira, por exemplo, sobrou um recheio ali e não tenho mais massa. Meninas, assim, em 10 minutos tu consegue abrir a massa, sabe? E outra coisa, eu gosto de ensinar muito para minhas alunas, assim, ó, a questão de, tipo assim, tu saber o ponto da massa. No começo eu ensino assim, 300 gramas de farinha para 3 ovos, 2 colheres de óleo de soja e sal, tu consegue fazer uma massa que dá 2 lasanhas de 1.150 gramas, tá? E se tu for fazer a pequena, dá mais. Então, assim, o que eu gosto de ensinar é, por exemplo, tu botar a farinha, botar ovos, botar o óleo de soja e ir acrescentando, ir hidratando essa farinha, essa massa e tentar descobrir o ponto da massa, sabe? Porque não é legal tu, certinho, aí não deu certo, daí, será que eu esqueci a farinha? Será que eu botei um ovo muito grande? Não. Eu gosto de ensinar a massa, tipo assim, tá fazendo, tá sentindo, não tá grudando mais na mão, esse é o ponto certo de deixar ela descansando em sulfilme bem coladinho, 20 minutos, depois tu abre a massa em cima da mesa. E outra, depois que tu fez essa bola de massa grande, tu consegue cortar ela em pedaços pequenos para abrir. Então tu consegue abrir ela com rolo bem fácil, ela abre facilmente, sabe? Ela fica macia, ela fica muito fácil de abrir. Tem pessoas que pensam, mas é muito difícil, dá muito trabalho fazer massa. Eu garanto que não. No momento que você souber fazer e fazer, a excelência vem com prática, né, meninas? É fazendo que a excelência vem. Então, no momento que você pegar o jeito, a prática de fazer a massa, você vai ver que não existe coisa melhor, nunca mais você vai comprar massa para fazer. E aí, a sua lasanha é a tradicional, é a original, da nona italiana, né? Que você não encontra na internet. Meninas, deixa eu falar pra vocês. Semana que vem vai ter, pra quem quiser entrar pra turma, tá? Então aqui no meu link do Instagram, na bio, até tava esquecendo, tem um link de inscrição pra quem quiser entrar ali pra um grupo de WhatsApp, onde vai ser avisada das primeiras aulas, algo assim do tipo, quem tiver interesse, tá? Então, bem tranquilo, quem quiser entrar pra essa turma ali, do WhatsApp, para ficar sabendo de quando vai abrir a nova turma, acho que é isso, aí vocês entram ali para saber, e bem tranquilo, tá, meninas? Meninas, e aí eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Aí você tá pensando, por onde começar? Eu mostro, deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante que eu falo para vocês. São 7 passos, tá? Só que daí os detalhes desses 7 passos eu mostro no curso, tá, meninas? Por onde começar? Os 7 passos, por onde começar? Primeiro passo, planejamento, tá? Eu mostro pra vocês todo o planejamento, como é que você vai começar, tá? O passo a passo. Segundo passo você vai captar clientes, você vai buscar clientes, prospectar clientes, tá? Tem cliente, sei lá, 5, 10, 15, a gente mostra com quantos você pode começar e você deve começar. Prospectou esses clientes, você vai sempre, é um passo a passo, tá? Aí tem o lembrete. O lembrete é para você lembrar esses clientes do dia que você vai começar a vender lasanhas, tá? Pronto,
esse dia você vai fazer esse lembrete, daí tem um jeito certo de fazer, né? Todo esse passo a passo a gente mostra no curso. Bom, o quarto passo é o aquecimento desses clientes. Você captou esses clientes, eles estão interessados na lasanha italiana, porque você vai fazer uma pesquisa, você vai fazer eles saberem que você vai começar a vender lasanhas italianas, aí você vai fazer o aquecimento desses clientes. Então esse aquecimento a gente mostra o passo a passo como se faz. O quinto passo vai ser o dia que você vai começar a vender as lasanhas, porque daí antes disso você já está com elas prontas. Aí você vai vender as lasanhas nesse dia. Então vai ter esse dia, o dia D, o dia que você vai começar a vender as lasanhas. Aí nos passos anteriores você vai já ter, pro dia que você vai vender as lasanhas, você já vai ter tipo assim, eu já tenho 10 lasanhas encomendadas. Já tenho 15 lasanhas encomendadas, mas neste dia você já vai estar com elas prontas, tá? Então a gente mostra passo a passo, o dia D. Bom, 8 horas da manhã, amanhã eu começo a vender as minhas lasanhas, eles já vão vir de manhã buscar, tá? E aí, sexto dia, abrir para dia do lançamento, tá? Dia do lançamento, que nem eu falei, vai ser dia 15, por exemplo. Você abriu pro dia 15, seus clientes já estão sabendo que você vai, né, dia 15 vai abrir para eles comprar as lasanhas, vir buscar. E neste momento, então, você vai chegar o dia, né? E aí, nesse dia das vendas, as vendas das lasanhas, como você vai vender, a gente mostra tudo, por exemplo, assim, se você acha que você vai ter, né? Tipo, 15 encomendas para esse dia, né? O primeiro dia. Aí você vai ter umas a mais, a gente mostra o passo a passo de como você vender umas a mais. Por exemplo, o cliente encomendou uma, mas ele vai chegar... que detalhes disso aí, então vou ter que falar, a gente é ensinado no passo a passo do curso, tá? Nesse dia, então, o cliente vai, né, ele vem buscar a lasanha. Eu vou falar um detalhe aqui. Aí você vai ter umas prontas, outro sabor de repente, né? E daí você pega e fala, não quer aproveitar e levar uma a mais? Ou, bom, esse detalhe a gente fala mais pra frente, né? E vai ter, depois que você vendeu, por exemplo, as 15 lasanhas, abriu o dia da venda, os clientes vieram buscar, aí você tem o pós-vendas. Aí a gente tem também o passo a passo de como você faz o pós-venda para fazer com que esses clientes voltam a comprar de ti e também indicar para outras pessoas, amigos, como eles vão te marcar, como eles vão fazer depois que eles compraram. Tem o pós-venda. Então, assim, é todo um passo a passo, é um método, né, meninas? Então, vocês devem usar esse passo a passo aqui para ter sucesso nas vendas, tá? E aí, meninas, vocês querem conhecer um pouco mais sobre as lasanhas italianas? Ali na bio do meu Instagram tem o link de inscrição. Entram ali para entrar para o grupo de WhatsApp, que ali a gente vai estar dando mais informações sobre as lasanhas italianas, de como você consegue fazer renda com elas, tá? Aí da cozinha da sua casa, sem trabalhar muito, sabe? Sem se matar trabalhando, né? Trabalhando 2 dias por semana. No começo, meninas, eu vou dizer uma coisa pra vocês. No primeiro dia, na primeira vez, que nem eu falei esses 7 passos aqui, na primeira vez que você começar, você vai fazer, vai se programar tudo direitinho pra vender, começar aos poucos, né? Digamos, você vai se programar pra vender 5 lasanhas, né? Aí você tem tudo bem certinho, vai escolher a receita certa, né? Que você vai ter as 15 receitas ali. Você escolhe uma delas e começa com aquela ali, sabe? Aí tu vai sentir, bom, gastei tanto, fiz 5 lasanhas, vendi, olha isso, gastei isso, olha aqui o meu lucro, agora eu vou me programar para vender 10 lasanhas. Então, esse aqui é os 7 passos que a gente mostra também no curso, como você ir escalando, sabe? Você vai fazendo, vai escalando e vai vendendo. Bom, fiz 5 lasanhas em 2 horas, por exemplo. Mas se eu fiz 5 lasanhas em 2 horas, gastei tanto, ganhei tanto de lucro. Poxa, eu vou vender 10 lasanhas, vou usar esse método aqui para vender 10 lasanhas, eu sei que eu vou fazer elas, sei lá, numa manhã, entendeu? Então é assim que se começa, um passo a passo, tá, meninas? Para você se tornar uma especialista em lasanhas italianas. E eu digo mais, pode ter certeza que aí na sua cidade não tem quem vende lasanhas italianas. E sabe de uma coisa? Não tem concorrência, então, né? Por isso que se vende muito as lasanhas italianas. Porque um dos grandes motivos é sim, porque não tem concorrência, mas mesmo que se tivesse, não tem pra ninguém. Lasanhas italianas engole as outras lasanhas, porque elas são diferenciadas, né? E aí, 15 tipos de lasanhas, meninas, deixa eu falar ligeirinho pra vocês quais são. Tradicional da nona, a bolonhesa, a de estrogonofe com pedaço de carne, a de filezinho de frango desfiado, a de costela desfiada,
as 4 fitness, aí tem a de brócolis, né? Berinjela, abobrinha, a vegetariana, aí tem a de filé de peixe, a de camarão, a de carne de cordeiro, que não sei se as pessoas conhecem aí na cidade de vocês a de carne de cordeiro, ela tem, vocês sabem que a ovelha, ela tem um gosto mais marcante, né? Então, tipo, de repente, não sei se as pessoas não conhecem, elas vão sentir logo que é uma carne, uma lasanha bem gostosa, porque ela fica um gosto bem marcante, tá? Então, por isso que eu digo, cada recheio tem o seu tipo de molho italiano que a gente faz pra ela, tá? Porque o molho italiano que vai nessa de cordeiro não é o mesmo molho que vai, por exemplo, na lasanha de costela desfiada, tá, meninas? Então, assim, cada uma tem o seu. Meninas, com massa caseira, não tem, né? Então, assim, e tem outras, eu sei que é 15 tipos, tá? São 15 tipos de lasanhas italianas. Tá, tem de coraçãozinho, eu falei muito alto, né? Tem de coraçãozinho de galinha, de frango, sabe? Tem a 4 queijos, tem a de... e eu desenvolvi uma aqui que eu até gostei muito, sabe? Eu gostei muito, eu vendo bem essa. É a de presunto cozido, tá? Com 4 tipos de queijo, gente, massa caseira, né? Molho branco, delicioso. Eu ensino os molhos brancos também, meninas, assim, o molho branco também tem diferença entre eles, ó. Tu não pode usar, não é que não pode, né, meninas? Mas assim, nas minhas receitas eu não uso o mesmo molho branco, por exemplo, da lasanha de 4 queijos, eu não uso na mesma lasanha de camarão, por exemplo, tá? O molho branco do filé de peixe, por exemplo, não é o mesmo que a de 4 queijos, sabe? Então assim, são os 3 tipos de molho branco que eu ensino, que eu faço e que é cada molho branco pro seu recheio, sabe? E que nem eu adoro o molho branco que eu uso na lasanha de filé de peixe. Meu Deus, é maravilhoso esse molho. Então tá, porque ele tem que combinar com os temperos que a gente usa no filé de peixe na hora que tu faz esse filé de peixe pra montar a lasanha, sabe? Tem um diferencial. Meninas, eu tenho assim, ó, eu tenho clientes que amam a lasanha de filé de peixe. Tipo, quem ama peixe, né, adora, diz assim, ó, é uma das melhores, né? Então assim, eu sou... como é que se diz? Eu sou suspeita em falar, né? Eu amo a de costela desfiada, eu amo a de frango, de filezinho de frango desfiado. E tem outra coisa, às vezes eu faço, né, pra vender, quando eu tenho muita pressa, eu faço a lasanha, sabe aquele frango moído já que você já compra pronto moído no mercado? Eu faço às vezes essa de frango moído, tá? Aí também, e daí eu não uso, aí tem um certo tempero que eu uso ali, que é já diferente, a forma como eu faço, né? Não sei se vocês fazem assim de, tipo, queimar açúcar para fazer o frango, né? Para ele não grudar e deixar um gostinho diferente. Então, isso é o diferencial da lasanha de frango desfiado para frango moído. Na de frango moído, eu uso, para começar o processo, eu uso açúcar. Eu queimo açúcar no fundo, assim, para esse frango moído não grudar na panela e deixar um gostinho especial. Uso também uma dosezinha assim de vinho branco nesse frango para dar um sabor diferenciado. Meninas, então era essa a minha live, tá? Entram ali, vão ali na minha bio do Instagram, entra pro grupo só pra, né? Vocês de repente vão querer saber mais, né? Então assim, meninas, não tem lasanhas italianas, todo mundo ama, todo mundo já quer. E você consegue fazer uma boa renda aí da cozinha da sua casa, começando aos pouquinhos e se tornar uma especialista em lasanhas italianas, ser uma profissional, né? Muitas vezes pode ser que tu vai ganhar com lasanhas italianas, às vezes até muito mais, às vezes que uma pessoa que se formou, que estudou, pagou ali 60, 70 mil de faculdade para ganhar. Pode ter certeza, quase a mesma coisa, você vai ganhar, pode ganhar até mais muitas vezes que uma pessoa que se formou, né? Para ganhar esse valor, sabe? Porque começa aos pouquinhos. Os clientes vão sabendo aos pouquinhos que você faz lasanhas italianas. É aos pouquinhos. Tu vendeu hoje 5 para 5 clientes, quando é semana que vem tu pode ter certeza. Porque como é que funciona? Quando as pessoas compram algo que elas gostam, o preço, isso que eu queria falar. Gente, o preço da lasanha que você vai vender e você ainda vai ter lucro não é um preço fora, sabe? Que as pessoas vão dizer assim, nossa, que cara que é essa lasanha. Não, é um preço justo. Por exemplo, a lasanha que serve 3 pessoas eu vendo a R$40, 35, 40, depende da carne que eu uso, tá? Depende do recheio que eu uso. Então assim, meninas, é um preço que serve 3 pessoas, imagina. Não é fora da, né? E outra coisa, e assim, ó, o bom disso é que você consegue vender nas lojas, nas indústrias, nas obras.
E aí você vai escolher como você quer vender. Quer vender em forma de marmita, em forma de combo ou só lasanha? Eu tenho pessoas que compram combo de mim e aí ao mesmo tempo dizem assim, ó, por exemplo, eu vendo um combo para 3 pessoas que trabalham num salão de beleza, por exemplo. E muitas vezes são e mais meninas, né? Aí elas dizem assim, traz um combo para nós e traz mais umas 2 que eu quero levar para casa. Elas falam assim, sabe? Mais umas 2 lasanhas, né? Pronto, ali tu vende um combo que eu vendo a R$ 54,90 e levo mais 2 lasanhas que eu vendo a 35 ou 40, depende do recheio. Meninas, só num lugar ali, ó, R$ 54,90 mais 70, que é 2 lasanhas, entendeu? Então assim, por isso que é bom, sabe? Porque é um produto que tu não vende só uma coisa, sabe? Só uma lasanha, por exemplo. E aí tu vendeu uma lasanha, por exemplo. Aí, claro, tu vai fazer a propaganda, né? Tu vai falar que tu vende combos, que se a pessoa quiser ela assada, tu vai, né? Mas tem que se programar para isso, né? Você pode vender ela assada, que nem antes, né? Eu falei. Então, assim, são várias maneiras de tu fazer renda com lasanhas italianas, tá? Mas no começo, se você achar melhor, é melhor vender ela primeiro só congelada. Outra coisa que eu me lembrei agora, você pode, outra coisa que gera muito benefício é o seguinte, você pode vender elas de vários tamanhos. A de 500 gramas, eu faço só pra mim quando eu quero comer lasanha, eu faço a de 180 gramas. Você pode fazer também. Ela é pequenininha, né? Dá pra uma pessoa. A de 500 gramas dá pra 2 pessoas, a de 1.150 gramas eu sempre vendo pra 3 pessoas, tá? E a de 1.500 gramas eu falo que serve 5 pessoas e serve mesmo. Porque elas vão comer com arroz, uma salada, uma maionese e serve mesmo, tá? Então isso também é bom, o negócio das lasanhas italianas, que você consegue começar com um tamanho só. Começa com um tamanho, sabe? Pra se organizar. Eu agora tô focando mais na de 1.150 gramas e na de 500 gramas. Vende muito esse tamanho, tá? Mas eu sempre tenho em casa a forma de 1.500 gramas. Que se caso alguém encomendar essa, eu tenho a forma em casa e eu faço. E é muito rápido de se fazer, sabe? Muito rápido. Então, meninas, é isso. Se vocês querem saber mais sobre como fazer renda com lasanhas italianas, não deixem de me acompanhar aqui no Instagram, que eu sempre venho com assuntos, né, que podem levar vocês a, querer, né, fazer renda com lasanhas italianas. Vocês podem tirar dúvidas, deixar perguntas no meu direct, né, ali no particular também, podem me chamar, podem perguntar aqui na live também, que eu respondo e ajudo vocês, tá bom? Então agora eu vou salvar a minha live e essa semana eu volto com um novo tema pra vocês, tá bom? Um beijo da Nona, ó, um bom final de semana. Tava levando, ó, meu cilindro elétrico, mas eu pouco uso ele, tá? Eu abro a mão, a massa, eu gosto porque é tipo uma terapia, é muito maravilhoso pra quem... outra hora eu venho falar sobre isso, tá? Que é uma terapia, abrir massa caseira na mesa. Meninas, então tá, vou salvar a minha live e essa semana eu volto com outro tema pra vocês, tá bom? Um beijo, bom final de semana a todas, ó, e venham pra lasanha italiana da Nona Froza, fazer a sua renda da cozinha da sua casa, com o que você tem em casa, com os seus utensílios, tá bom? Um beijo!